Olá, pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? Vamos aqui iniciar essa live de sábado. Vamos esperar a galerinha chegar. Eu vou fazer aqui a live, tentar fazer a live junto no TikTok. Vamos ver se eu consigo também, que é a primeira vez que eu vou estar lá. E tenho que ver se eu consigo. Enquanto isso, vocês vão chegando aí e me dizendo se o áudio tá bom. Ah, que bom, áudio é ok. Perfeito. Vamos lá. Quem for chegando aí vai dando um alô. Que a gente já vai começando aqui para falar sobre voltar ao coração, sobre a proposta que a CNV tem pra gente, certo? Eita, tá difícil fazer, hein, gente? Não conheço essa plataforma vizinha. Aí, acho que foi, hein? Isso. Ai, gente, confirmaram a minha idade. Que triste. Confirmaram que eu passei dos 30. Ai, deixa eu ver. Vamos ver. Vamos ver. Aê, acho que agora foi. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Quem me segue, por favor, pode assistir essa live tanto do Instagram quanto do TikTok. Que bacana a gente viver daqui nas duas telas. Vamos lá, então, nas últimas semanas eu soltei para vocês 12 vídeos com a série Voltar ao Coração, Raízes da CNV. Quem me acompanha aqui pelas redes sociais assistiu esses vídeos, né? Viu ali que eu estava falando das bases, das essências da comunicação não violenta, do que ela nos ensina, muito além dos 4 passos, né, de guia que nos ajudam a acessar essas raízes, as raízes da comunicação não violenta. Então, o que em resumo, assim, a mensagem principal que eu quis passar para vocês através desses 12 vídeos. Então, a mensagem principal é: se a comunicação pode nos afastar, ela também pode ser a ponte que nos reconecta. E foi isso que percorremos juntos nesses 12 vídeos. Então, ao mesmo tempo que a comunicação pode nos afastar, ela pode nos reconectar se nós então acessarmos as profundezas de uma comunicação compassiva, de uma linguagem do coração. Oi, Marco, seja bem-vindo! Quanto tempo! Que honra ter você por aqui. Oi, Emma, seja bem-vinda aqui ao meu perfil. Vamos então aqui aprender sobre as raízes da CNV, né? Então, ali nos vídeos que eu coloquei para vocês, vídeo 1 ao vídeo 4, a gente falou sobre desconexão, sobre o silêncio, sobre palavras, sobre conflito e como a comunicação não violenta traduz isso pra gente. Então, muitas vezes o problema não é o que sentimos, mas a forma como expressamos. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente se atrela muito ao sentimento base que vem através de um conflito,
que são sentimentos mais intensos, podem ser sentimentos mais intensos, como raiva, vergonha, né, tristeza, sentimentos tanto que mandam, né, mandam a gente para ação, como a raiva, a vergonha, que é um sentimento que pede que a gente faça alguma ação ali, como a tristeza, né, a frustração, que pede ali uma maior elaboração. Então, quando a gente não está atento que a gente está sentindo isso, nós podemos então expressar de uma forma não assertiva. Os sentimentos, eles são importantes. É importante que a gente acesse isso que a gente está sentindo em um conflito ou em qualquer situação, porque é através deles que a gente acha o que importa pra gente, o que valorizamos, que são as nossas necessidades. Porque através dos sentimentos a gente identifica o que é importante pra gente e através disso a gente consegue, então, agir de forma assertiva para cuidar das nossas necessidades. Quanto tempo! Parabéns, obrigada, Marcos. Muito bom te ter por aqui. Então, é importante que a gente identifique esse sentimento, né? E só que se a gente não olha para eles, nós não nos expressamos de forma assertiva. Então a gente pode ir no grito, a gente pode ir no xingo, a gente pode ir de uma forma que não cuida da vida, não cuida de nós e não cuida do outro que está envolvido conosco no conflito. Então, por isso é que muitas vezes o problema não é o que sentimos. Eu diria que em todas as vezes o problema não é o que sentimos. Sentir é a base de ser humano. Sentimento tá conosco o tempo todo. Eu tô aqui falando com vocês e tem um sentimento envolvido nisso. Vocês pararam aqui para assistir essa live aqui comigo, tem um sentimento envolvido que fizeram vocês ficarem aqui ou que fizeram alguém sair. Então não é esse o problema, é a forma como expressamos quando estamos desconectados desses sentimentos. Então, quando estamos com muita raiva, será que a gente consegue acolher essa raiva e perceber que é a raiva, ou a gente só vai para o impulso da ação que ela nos causa, que é xingar, ou, né, ofender, ou bater? Né? Então, será que a gente consegue fazer essa pausa e acolher essa raiva ou não? A gente vai direto para a ofensa, direto para a ação que ela impulsiona, porque raiva ela é vitalidade. Raiva é um sentimento de mudança, de sair do status que a gente está, que não é um status que agrada. Então, a raiva ela tem um poder de manutenção da vida que, se não visto, é virado para um poder de destruição da vida. Então é muito importante que a gente olhe para isso. Coloca aqui nos comentários como é que vocês lidam com a raiva. Vocês conseguem perceber? Conseguem acolher essa raiva e pegar esse sentimento? Identificar esse sentimento ou não? Você fica ali sentindo e você age automaticamente, depois se arrepende. Entende? Então a comunicação não violenta, ela faz esse convite pra gente. Fica com esse sentimento um tempinho antes de tomar qualquer decisão. Fica com ele um tempinho, olha para isso. Acolhe esse sentimento que vem no conflito que às vezes te toma. O que a gente aprendeu também nos vídeos ali, falando das raízes da CNV? Que silenciar ou explodir nos afasta da nossa própria verdade. Comunicar é o que nos une, é o que nos faz ser esses seres humanos evoluídos. A gente comunica de alguma forma, o silêncio também comunica, a explosão também comunica. Às vezes sim a gente precisa de um silêncio, às vezes sim a gente precisa de uma explosão. Mas a gente tem que saber quando isso cabe. Né? Porque na maioria das vezes a gente opta por um ou por outro. A gente vai para o extremo do silêncio, né? Faz a greve do silêncio, ou a gente vai para o outro da explosão, que pode gerar até agressões físicas.
A gente tem que saber onde coloca qualquer coisa. Não existe certo e errado dentro da comunicação não violenta. Existe intenção e consequência. Você intenciona de fato ou você só age? Então, eu vou fazer isso, eu vou silenciar, porque eu não tenho espaço interno para lidar com esse conflito. Bacana! Vai lá se acolher, cuidar dessa dor que foi desperta, e depois você volta, se fizer sentido para você voltar e ter um diálogo assertivo. Não, aqui eu preciso explodir porque aqui é uma situação que precisamos de defesa, precisamos ativar a agressão salvadora, a agressão protetora da vida. A CNV tem esse conceito de força de proteção, que às vezes a gente precisa ativar. A gente precisa ativar ali para o bem-estar, tanto seu, né, quanto o bem-estar coletivo. Mas isso é consciente? Ou não? Eu me senti muito ofendida, mexeu muito com a minha dor e isso aqui eu não tolero e vai ser no tapa mesmo. Não há elaboração. Então, o convite é para identificar ali como é que você tá. Se aquela situação ela pede para você pausar, para se retirar, para elaborar, pede para ser uma ação prática de proteção da vida, né? Pede para você abrir o diálogo, pede para você fechar o diálogo. Não agir sempre no tudo ou nada. Eu acho interessante que essa semana eu estava voltando de trem e aí eu vi uma mulher muito nervosa dentro do trem, gritando no telefone, dizendo que ela estava indo para trabalhar e chegasse lá, o chefe dela ia ver o que ia acontecer, porque ela não era assim que se tratava as pessoas, estava cheio de fofoquinha, picuinha no trabalho, que ele chegou para ela gritando, berrando e que ela não ia tolerar isso. Então ela passou o caminho todo que eu, né, passei junto ali com ela, porque eu desci antes, ela prosseguiu viagem, muito nervosa, esbaforida e prometendo mundos e fundos para resolver aquela situação de uma forma que estava se encaminhando para uma forma que não seria muito assertiva nem para ela nem para outra pessoa. E aqui, falando de alguém que não conhece a história, que não parou para perguntar para ela o que foi que aconteceu, o que foi que fizeram, mas olhando de fora, sempre quando a gente se coloca nessa postura de autodefesa, né, porque houve uma ofensa, ela se ofendeu com alguma coisa, uma atitude, um comportamento de outra pessoa a ofendeu. Se for intencional ou não, não cabe aqui porque eu não conheço a história. Mas esse sentimento de ofensa, esse sentimento de agressão que chegou até ela, né, a inflamou. E encaminhando nessa forma, chegasse lá com toda essa carga, não haveria diálogo. Provavelmente haveria muito grito, mais ofensas. E qual seria a consequência daquilo? Se a gente está falando de ambiente de trabalho, a consequência poderia ser até a demissão. Uma justa causa, dependendo da forma que isso se encaminhasse, uma suspensão, uma advertência. Ou seja, não cuidava de fato do que talvez ela quisesse cuidar, que era respeito, consideração, que era o que parecia ali por cima da história que eu estava ouvindo. Então, aquela postura agressiva era a forma como que ela sabia, como o sentimento ali de raiva, de indignação que ela parecia estar externando naquele momento. A atitude dela era o que ela sabia que precisava fazer para cuidar, mas não era de uma forma tão assertiva. Eu acho bacana aqui, às vezes, a gente parar para entender que às vezes parece que as pessoas de fato querem nos prejudicar. E tem essas condições, existem essas condições de que as pessoas queiram nos prejudicar, mas isso não é 100% verdade. Muitas vezes nós estamos lidando com pessoas que estão se defendendo da mesma forma que nós. E se a gente não consegue baixar um mínimo desse escudo, a gente não consegue conversar. Porque às vezes não é claro de uma pessoa para outra o que é que está acontecendo. Eu lembro de uma conversa que eu tive com uma amiga,
em que ela questionava um certo comportamento do patrão dela e falava, isso é incongruente com o que ele vende. Ele vende uma coisa, mas para os funcionários ele faz outra. Então isso mexe com a minha necessidade de honestidade, de transparência, de estar lidando com uma pessoa que tem a mesma comunicação, tanto para o seu cliente quanto para o seu funcionário. E isso faz com que eu perca a confiança nele. E aí eu fiz uma pergunta para essa minha amiga. Você acha que ele sabe que essa atitude dele discorda do que ele vende ao cliente? Porque às vezes ele não sabe. Às vezes ele acha que ele está sendo congruente o tempo todo. Mas ele não sabe que ele não está. E passa pela nossa cabeça, às vezes, perguntar se o outro vê que essa atitude dele impacta a minha vida dessa forma? E aí gera essa pergunta que leva você a querer saber, a querer se posicionar e tomar uma decisão. Se aquilo é tão importante para você, você quer comunicar? Porque guardar ranço, guardar rancor, guardar mágoa de uma coisa que talvez o outro nem saiba que está te fazendo, que está te ferindo. E que se ele souber, pode ser que ele modifique aquela atitude, que aquilo pare de acontecer. Né? Então, será que a gente para? Será que a gente para com isso? Com essa... Será que a gente consegue parar para pensar sobre isso? Será que é possível? Bem-vinda a todo mundo que está entrando aqui na live. Oi, Claudinha. Podem deixar seus comentários aqui na live, tá? Que aí eu vou respondendo. Alguém colocou aqui, até nós mesmos não sabemos as nossas incongruências, né? Na nossa cabeça é uma performance 100%, é isso. Nossa, falou tudo, é isso. Às vezes a gente acha que a gente é 100% congruente, né? A gente tem um valor e a gente acha que a gente tá se comportando assim o tempo todo. E muitas vezes não, né? Chocante, né, gente? Chocante isso aqui. Vamos lá, então? Eu escuto muito também, né, que palavras têm peso, podem separar ou aproximar. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, palavra dita não volta atrás. Isso é tão pesado, né? Porque assim, para quem se magoa, há um peso de eu nunca vou dar abertura novamente para essa relação. E para quem cometeu, né, o erro, né, fez a gafe, sente que nunca vai ter uma oportunidade de reparação. E assim, errar é humano, a gente escuta muito isso até mesmo no trabalho, né? Que errar é humano. Só que a gente, quando se coloca nessa posição de que a gente não pode reparar atitudes erradas, ou quando o outro se coloca numa posição de que quem me feriu não pode reparar o que me fez, os dois estão presos. E aqui eu acho importante dizer que não é necessário que você, de fato, reconecte uma relação que não faz mais sentido para você. O que é necessário é se livrar desse peso de dever uma dívida a alguém ou de esperar um pagamento de alguém. É porque a palavra sinaliza uma concepção sobre o outro, não é só um erro, é uma visão de mundo. É isso. É isso. É uma visão de mundo. Que abertura que a gente dá para a reparação dentro do nosso mundo? Porque assim, o que mais tem no mundo é erro. O que mais tem é a gente magoando umas às outras, ferindo umas às outras, desde o menor nível até o nível máximo. E o quanto que a gente vai deixar o nosso coração preso
em às vezes nós mesmos repararmos para nós esse dano, cuidarmos desse dano que o outro fez. Ficar nesse peso faz sentido? Tá bom para você levar uma pedra amarrada no pé? Não preciso reconectar a relação que me fez mal. Mas eu posso me livrar da necessidade de cobrança, de reparação do outro. Se o outro não repara, eu reparo em mim. Eu cuido de mim. Eu me acolho. Certo? O conflito, ele não é inimigo. É oportunidade de clareza e crescimento. E aí, né? A gente evita o conflito. A gente não quer ter conflito. É muito doloroso, né? Discordar. É muito doloroso ter que se explicar. É muito difícil, é muito penoso. Pede muito de mim que eu tenha que abrir, ouvir o outro, entender o lado dele, que é muito diferente do meu. Isso é empatia, né? É perceber se eu tenho esse espaço dentro de mim também para escutar o outro, né? Fazer aquela pausa inicial que eu disse no vídeo, aqui na live. De será que eu tenho espaço? Eu não tenho espaço. Vou voltar aqui comigo e ver se faz sentido essa conversa. Faz parte da responsabilidade afetiva, né? Se eu não tenho esse espaço interno para ouvir o outro, eu me retiro. Eu comunico. Para mim isso não faz sentido, eu não quero conversar sobre esse assunto. Eu acho melhor terminar, né? Acho melhor a gente se afastar, não conversar sobre isso. Isso faz parte da responsabilidade afetiva. Isso é importante. Comunicar. Não só se afastar. O que mais a gente tem é isso, as pessoas se afastam. As pessoas se negam a ouvir qualquer coisa. Fingem simplesmente que não faz mais parte do meu ciclo, bloqueio, vou embora. Finge que nem aconteceu, porque eu não quero lidar com conflito. Teve a última live que eu fiz aqui no Instagram, foi sobre luto nas amizades femininas. Quem quiser ver, tá gravada no Instagram, pode vir aqui e dar uma olhada. E fala sobre isso, sobre as amizades que se rompem sem a possibilidade da reparação, do esclarecimento. E volta aqui novamente, ninguém é obrigado a fazer uma reconexão numa relação que não faz sentido. Mas como você termina isso? Isso também diz muito de você. Certo? E aqui fica a pergunta, então, nesse primeiro bloco dessa live que a gente está falando aqui sobre desconexão, silêncio, palavras e conflito. Então, qual desses pontos você percebe mais presente na sua vida hoje? Você é aquela pessoa que mais silencia? Você é aquela pessoa que usa mais palavras que machucam ou ofende? Ou você é aquela pessoa que evita, foge do conflito, finge que nem aconteceu, não, tô de boa, good vibes, nem ligo para essas coisas. Quem é você no conflito? Coloca aqui nos comentários. E aí, então, a gente teve a segunda leva. Aqui, recapitulando, gente, para quem tá chegando agora, eu estou fazendo um resumo dos 12 vídeos que eu soltei aqui nos meus dois perfis, no TikTok e no Instagram, que eu estou fazendo essa live ao vivo nos dois perfis, sobre as bases da comunicação não violenta, voltar ao coração, raízes da CNV, tá? Então a gente está fazendo essa recapitulação. Quem quiser depois da live ir lá no perfil e dar uma olhada nesses 12 vídeos, estão lá, guardadinhos, um filé de conteúdo para vocês sobre comunicação não violenta. Então, enquanto no primeiro bloco a gente falou sobre desconexão, silêncio, palavras e conflitos, no segundo bloco de vídeos, que foi do vídeo 5 ao vídeo 8, a gente falou sobre empatia, raiva e não comparações dentro da comunicação não violenta. E quais foram os pontos principais daqueles vídeos? Então, escutar de verdade não é concordar, é acolher a experiência do outro.
Então, será que você tem medo de fato abrir uma escuta para o conflito, porque você não sabe o que você vai fazer com a informação que o outro trouxer? Porque você talvez esteja muito condicionado a única forma que eu tenho que fazer é concordar, acolher ou, de fato, ceder à necessidade do outro. E a minha necessidade eu não sei como colocar. Como é para você isso? Então, aqui a ideia de que escutar é se abrir para compreensão. Comunicação não violenta nos traz essa base. Você começa uma conversa com alguma intenção, que no mínimo começa com compreender. Deixa eu ouvir como é essa situação na visão do outro, no mundo do outro. Porque para ele é tão diferente do que para mim. É um convite à compreensão. Vamos nos entender. Vamos concordar no final? É outra história. Porque para minha necessidade, eu preciso de uma certa atitude. Para a necessidade do outro, ele precisa de uma certa atitude. Será que a gente vai encontrar o caminho do meio? Só no diálogo para descobrir. Então, será que você tem coragem? Existe coragem de escutar? Que às vezes certa atitude sua magoou o outro, mesmo você achando que a sua atitude estava correta. Será que você tem essa coragem? Outro conceito também que a gente viu foi: toda raiva guarda uma necessidade não atendida. Não só toda raiva, qualquer sentimento. Raiva, vergonha, tristeza, frustração, até e aqui a gente está falando de sentimentos desagradáveis, aqueles sentimentos que a gente fala, eu não estou gostando do que está acontecendo aqui, tristeza, descontentamento. Tem uma necessidade não atendida. O que a raiva comunica para você? Falamos lá no primeiro bloco sobre a necessidade de acolher essa raiva, dela ser o nosso sinalizador de melhoria e não o nosso sinalizador de tapa. Não é não? Oi, Daniela, seja bem-vinda. Então a gente precisa acolher isso. Como é que você lida com a sua raiva? Né? Será que você é daqueles que não tem conversa comigo? Aquela pessoa que facilmente vai ser rotulada como chata, insuportável. Será que é legal estar nesse patamar? Nós somos comunidade. Não existe eu sozinha. Até porque a gente casa, a gente tem filho, a gente tem pai, a gente tem mãe, a gente tem amigos, a gente trabalha com pessoas ao nosso redor. Não ser uma pessoa aberta à existência do outro é extremamente complicado. Eu diria extremamente infeliz. Como você quer ser nessa vida? Outro conceito que a gente viu também é que o não dito com consciência é um sim para a nossa verdade. Tem muito disso, né? O não, eu digo um não para o outro, mas ele se reflete como um sim para mim. E o que tem de pessoas que não conseguem dizer não? O não é muito difícil. Alguém te convida para sair e você não quer ir. O que o brasileiro faz? Ah, a gente vai ver. Aí vai arrastando, arrastando, aí tipo, ai. Comigo funcionava mais ou menos assim. Eu marcava um encontro que eu não queria ir, aí eu ficava torcendo pra pessoa desistir, pra pessoa esquecer. Ai, porque eu não quero ser o primeiro a dizer não. É difícil, né? Às vezes, lidar com essa necessidade de agradar o outro, lidar com essa necessidade de ser o perfeito, de que não volta atrás das suas decisões. É difícil, né? Dói. Dói muito mais não ter a sua necessidade atendida. Como é que você lida com o não? O não é um grande problema para a maioria das pessoas. Como está o seu não aí? O seu não é gritado, é xingado? Ou o seu não é comunicado como direito? Um direito que você tem de dizer não.
que nós vimos também nessa leva de vídeos foi comparações nos afastam da nossa singularidade. Na escola, a gente aprende que o legal é fazer parte de uma turma. Parte de uma turma, gente, né? Quando a gente se sente excluído na escola, é o fim do mundo. Quem lembra aí da época que estudava? Como era dolorido. Oi, o conteúdo da live é a essência da comunicação não violenta. Aqui a gente está falando de da essência da comunicação em 12 vídeos que eu lancei no último mês. A gente está fazendo um resuminho aqui. E agora a gente está falando sobre as comparações que nos afastam da nossa singularidade. Então, voltando ali para na escola, quando a gente não fazia parte de um grupo porque a gente era esquisito, a gente era estranho, isso doía muito na gente. Aí a gente vira adulto e descobre que o legal é ser diferente. Quem aí viveu isso, hein? Que o legal é ser diferente. Pois é. O legal é ser diferente, gente. Então, se comparar aos outros, comparar a cor do seu cabelo, comparar o formato do seu rosto, comparar a roupa que você usa, até que você passa dos 30, conta aí, uma mulher que tá me seguindo passou dos 30. Você passa dos 30 e você descobre que eu quero é mais viver a vida do meu jeito. Quero ficar me comparando. Quero ser igual a fulano. Então, assim, nós vivemos em coletivo, e a gente precisa saber se colocar dentro desse coletivo com respeito, valorizando nossas necessidades também, sendo singular, mas sabendo respeitar a nossa singularidade e a singularidade dos outros dentro do coletivo. Como isso funciona para vocês? Vocês conseguem ser diferente? Ó, comentário aqui, ser diferente é normal, ser diferente é normal. Então vocês conseguem ser diferentes e acolher a diferença do outro também? E viver isso perfeitamente dentro do coletivo? Como é para vocês? E aqui fica a pergunta desse bloco. O que é mais difícil para você? Escutar com empatia, lidar com a raiva ou dizer não? Coloca nos comentários. Escutar com empatia requer que eu aceite e acolha o mundo do outro da forma que ele me apresenta. Lidar com a raiva requer que eu pause antes de me mover em direção à reparação daquilo que me afetou. Dizer não requer que eu cuide de mim sem ofender o outro. O que é mais difícil para você? Coloca nos comentários. E aí, então, a gente teve as levas de vídeos 9 e 10, foram 12 vídeos falando sobre a essência da comunicação não violenta, que trouxe ali os pontos importantes, né, mais práticos da essência da comunicação não violenta. Agir por obediência cega gera ressentimento. Que tipo de ações, que tipo de práticas que a gente faz diariamente que é a obediência cega? Não quero entrar aqui numa polêmica, quem colocar nos comentários a gente até fala. Mas o ser humano, desde criancinha, ele quer fazer o que ele quer. Qual é o maior desafio dos pais? Introjetar que existem regras, que existe o coletivo, que para que todo mundo viva bem, a gente tem que obedecer umas regrinhas. Qual o maior desafio dos professores? Aquilo que se aprende em casa se replica em volume mais alto na escola. Obediência é um problema. Quando a gente vira adulto, que a gente casa, eu não quero ter que lavar louça, eu não quero ter que arrumar, joga meia por aí mesmo. Passei a minha vida inteira obedecendo aos meus pais, casei, agora eu vou viver do meu jeito.
Então, essa obediência cega que a gente aprende desde sempre, quando não é uma obediência, não é a obediência que a gente tem que ser condicionado, mas as escolhas que colaboram para o meu bem-estar e para o bem-estar do outro, que o bem-estar do outro é o meu bem-estar, certo? Então, a gente troca, não é essa obediência cega, é obediência com propósito, é uma escolha assertiva. É se importar com o outro. Eu faço isso porque isso colabora para a vida do outro, colabora para a minha vida também. Porque viver em comunidade, gente, não é ruim. É a gente que transforma essa comunidade ruim. Dá para viver em comunidade e ser muito feliz. Dá sim. Porque o problema não é o conflito ele vai existir. O conflito vem para nos ajudar no ajuste. Como um convite para tornar a vida mais maravilhosa. Aí tem quem me escuta agora e diz, ah, lindo de se ver, poético, vai fazer na prática. É difícil, é difícil. Não estou dizendo que não é, que é fácil, não é. É escolha. Autorresponsabilidade. Escolha. Porque aí vem o segundo ensinamento. Escolher com consciência nos dá liberdade. Porque nós, como seres humanos, rejeitamos a obediência cega. Porque nós queremos a liberdade. E a liberdade vem através de escolhas com consciência. Escolhas do que eu realmente quero viver. Como isso chega para vocês? Coloca nos comentários. E aí a gente vem com mais um tópico que é: pedidos claros aumenta a conexão, porque não carregam cobrança. É aquilo. Então, se eu estou vivendo alguma situação que ela não colabora para o meu bem-estar, e aí a gente não está falando de egoísmo, está falando de cuidado com o nosso bem-estar, eu posso fazer um pedido claro. E aqui fala não cobrança porque é diferente de exigência. Então, exigência eu exijo que a pessoa que convive comigo, que está no meio desse conflito, desse balaio de gato, faça o que é preciso que ela faça. Isso é exigência. Novamente, eu me abro para a compreensão, para dizer, olha, para mim, para essa situação, isso seria o ideal. Ah, mas eu não vou fazer. Por quê? Para você, como funciona? Me abro para essa conexão. E aí a gente pode encontrar um acordo, como também não pode. Conflito é uma dança. Até quando você tem espaço interno para lidar com ele? É um convite, compreensão, escutar o outro, para que os dois habitem, para que os dois existam. Porque não adianta só eu ser feliz e o outro ser infeliz. É igual na pandemia, lembram? Não adiantava que só uma parcela da população se lascasse com o Covid-19 e a outra estivesse lá no topo. Porque se a economia caísse, qualquer um se lascava, lembram? É preciso que o outro esteja bem. Mas não é ceder, é encontrar um ponto de equilíbrio entre a minha existência e a existência do outro. E aí a gente fica com a pergunta desse bloco. Você costuma transformar suas necessidades em pedidos claros ou espera que o outro adivinhe? Você comunica o que você quer? Né? Em casamento a gente tem muito isso. Eu estou bravo, eu estou brava. Que o outro descubra o que aconteceu. Não fez a merda? Que descubra. O maior exemplo de responsabilidade social é quando a gente consegue comunicar o que a gente precisa. Oh, que show! Daqui a pouco o outro vai ter que começar a fazer sessão de tarô para descobrir o que é que você quer. Ah, que difícil uma relação nesse nível. É muito difícil. Comunica, meu povo. Seja autorresponsável. Decida cuidar de você. Vai atrás do que você quer. Vai atrás. Seja foda. Conquiste o que você quer conquistar. Comunica. Vamos então para o bloco 4 do vídeo 11. Um vídeo fresquinho. Penúltimo vídeo que foi solto na semana passada sobre
A Essência da Comunicação Não Violenta, que fala sobre CNV no coletivo. Ai, comunicação não violenta no coletivo é fantástica, gente. É fantástica. Quem já leu o livro base da comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, acho que está indo para vocês aí invertido. Esse é o livro base da comunicação não violenta. Quem já leu esse livro teve vários exemplos da aplicabilidade dessa metodologia no coletivo. Né? Então, a CNV ela já ajudou comunidades inteiras a transformar conflitos seríssimos, conflitos de guerra, conflitos em zonas de guerra. Né? O criador da comunicação não violenta, Marshall Rosenberg, foi lá, fez isso, ajudou, transformou comunidades inteiras, né? Como um grande mediador de conflitos que ele era. Mas toda a grande transformação começa no 1 a 1. Começa entre eu e você. Entre o quanto você suporta assistir essa live. Entre o quanto você quer, de fato, transformar os seus conflitos. Na forma como eu falo como amigo, com meu filho, com meu parceiro. Na forma como eu atendo cliente. Na forma como eu falo com o atendente. Ai, meu Deus do céu. O conflito começa ali. Às vezes a gente mesmo produz o conflito. A gente mesmo vai lá e cria o problema que estava fácil de se resolver, mas porque a gente não tem paciência nem intenção de deixar o outro existir, de ser quem ele é. Porque o espaço é meu. Que ninguém vem aqui e me ofende não. Tá achando que é o quê? O espaço é meu. Você reconhece? Já me reconheci nesse lugar. Já me reconheci. E aí, então, o poder do 1 a 1 é muito forte. O poder da empatia. Eu lembro de um problema que eu estava passando no trabalho, uma certa ocasião. Foi muito dolorido. Eu estava muito insatisfeita. Não tinha escuta, eu não encontrava escuta para quem eu comentasse. E eu nunca senti, até aquela ocasião, uma necessidade tão grande de escuta. Tão grande de ser entendida. Nunca senti, até aquela ocasião. E para quem eu procurava que pudesse me escutar, que pudesse entender. E para mim, naquele momento, não servia uma pessoa de fora. Eu precisava de uma pessoa de dentro. Uma pessoa que soubesse o que é que eu estava passando, porque todo mundo estava passando a mesma merda. Que tivesse completo entendimento do que eu estava passando para escutar, para me sentir o quê? Compreendida. Não queria uma resolução, queria compreensão. Só que estava muito difícil. Para cada pessoa que eu virava, mas deixa de reclamar, mas isso passa. Nossa, eu ia engolindo e fazendo aquela bola aqui no pescoço de, nossa, ninguém entende, não existe uma pessoa nesse mundo que entenda do que eu estou falando. Até que um colega de trabalho vindo dos céus virou para mim, né? Acho que não me passou pela cabeça procurar por ele, né? Mas ele me via, né? Meio atordoada naquela situação. Ele virou para mim e falou assim: queria muito conversar com você. Eu quero saber como é que você tá nessa situação. Olha, era tudo que eu precisava. Desaguei ali e ele me escutou por 1 hora sem um pingo de julgamento. E o mais lindo de tudo foi que no final da conversa eu mesma tinha solução. Porque eu tinha um ombro amigo, sem julgamento, que me escutou. E no final, o choro que eu estava chorando há 1 semana porque eu não tinha compreensão, acabou ali. Foi a última vez que eu chorei daquilo. Tomei a atitude que eu precisava tomar e se resolveu. O poder da escuta, o poder do 1 a 1, o poder da comunidade, o poder de se sentir pertencente, de não ser um alienígena, porque tem alguém que te entende. Isso não deve ser menosprezado, isso é poderoso. Você é essa pessoa na vida de alguém? Você tem essa pessoa na sua vida?
Você construiu essa relação para que alguém faça essa pergunta para você e deixe você existir? Você deixa alguém existir a esse nível? E aí, vamos para a pergunta. Se você começasse a aplicar a CNV em uma relação específica hoje, qual escolheria? Qual a relação específica hoje que você escolheria para resolver essa situação? Hein? Coloca nos comentários. Aí vamos, então, para o último bloco, a essência da CNV, que saiu no vídeo 12 da semana passada, que falou sobre a CNV nos convida a observar sem julgar, sentir, reconhecer necessidades e pedir com clareza. Mais do que técnica, é um caminho para viver com mais compaixão e autenticidade. Quem aqui tá me acompanhando nessa live desde o início, ela vai ficar salva no Instagram, tá? Porque no TikTok, gente, eu sou nova, eu ainda não aprendi como é que se salva, se não salva. Tô testando a primeira live agora. Então, se você quiser essa live desde o início, ela vai estar salva no meu Instagram. Então, a CNV, ela nos convida a fazer isso, a ser esse colega que observou que eu precisei de uma ajuda, não julgou. Se eu estava certa ou estava errada na minha queixa, era problema de quem? Meu. Ele me deu o ombro que eu precisava, me deu aquele apoio. Ele sentiu a minha dor junto comigo, percebeu o quanto que eu estava sofrida, o quanto que aquilo me deixava para baixo, a tristeza que eu estava carregando em tudo aquilo. Me ajudou a reconhecer as minhas necessidades, o que era importante para mim naquele momento. Ele me ajudou a reconectar uma relação que de fato eu não queria perder. Eu não queria perder aquela relação. E me ajudou a formular um pedido claro, sem ofensa, que cuidou das minhas relações e cuidou de mim. E eu saí daquele problema da forma como eu queria sair, conectada com as pessoas, cuidando de mim e cuidando do outro. Fantástico, foi fantástico. Então ela é mais do que uma técnica. Ela é um caminho para viver com mais compaixão e autenticidade. A sua felicidade está também em deixar o outro existir. A sua paz interior está também em deixar o outro existir. Se permite existir e permite o outro. A abertura. E o outro precisa existir do seu lado? Não. Às vezes esse outro é melhor longe de você. Mas permitindo existir. Sendo quem ele é. E aí, quando nos comunicamos a partir do coração, não precisamos vencer ninguém, a gente não está numa competição. Não existe certo e errado, não existe o justo e o injusto, estamos todos debaixo das mesmas leis. Sejam elas físicas ou espirituais, se você acredita. Então não precisamos vencer ninguém. Estamos aqui, apenas nos encontramos. Vamos achar necessidades em comum e nos apoiar nessa vida? Ou vamos nos tratar como inimigos e viver num campo de guerra? A escolha é de cada um. A escolha é de cada um. Então, nessa jornada dos 12 vídeos que falam da essência da comunicação não violenta, a gente viu o que nos desconecta, o que nos reconecta, que é o conflito, que é o diálogo. A prática no coletivo, a essência, que é do coração. Cuida de mim, cuida de ti. Então, a CNV é sobre transformar o mundo, mas esse mundo começa no 1 a 1. Começa em você. E para quem ficou até aqui comigo nessa live, se conhece comunicação não violenta, se não conhece, se quer se aprofundar ou quer começar a conhecer, te convido a me seguir nos meus perfis.
Tanto no Instagram quanto no TikTok, eu trago sempre conteúdo sobre comunicação não violenta. Se agora você já quer saber um pouco mais, eu tenho um workshop gravado sobre comunicação não violenta, tá no meu perfil do Instagram, por apenas R$ 47. 2 horas para você conhecer a introdução dessa metodologia. E se para você ainda está curiosa, continua me seguindo, vem mais vídeo por aí, vem mais conteúdo por aí. Comenta lá nos vídeos que a gente vai conversando, tá bom? E é isso, gente. Últimos minutinhos da live. Quem tiver dúvida já vai deixando aqui. Legal? Que aí eu vou respondendo. Novamente, para quem quer rever a live desde o início, vai estar salva no Instagram. Beleza? Muito obrigada para quem ficou até aqui. Um ótimo final de semana e uma boa noite. Tchau, tchau.